Atos capítulo 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Versículo 28. Conforme a promessa do Senhor a Paulo, nenhum dos que com ele estavam naquela embarcação pereceu. Todos conseguiram chegar a salvo na ilha de Malta. Hoje, Malta é o menor país do bloco da União Europeia e um dos países mais religiosos do mundo. Mas naquele tempo, Malta era habitada pelo que a Bíblia denominou de bárbaros, que, ao contrário do sentido pejorativo da palavra, foram pessoas que trataram os náufragos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Deus conduziu aquela tripulação tão sofrida pelas intempéries do mar e da tempestade a um lugar de descanso e alívio. O milagre na vida de Paulo, ao sobreviver ao ataque da víbora, foi uma porta de entrada para que aquele povo lhe desse ouvidos e nutrisse por ele um grande sentimento de respeito. Públio, o homem principal da ilha, não imaginava que sua benignidade seria retribuída pela cura de seu pai e de todos os demais enfermos da ilha. Aquele povo agiu com piedade cristã, mesmo sem nunca ter ouvido falar de Cristo. E Cristo, que os amou até a cruz, conduziu seu servo àquela ilha, revelando que ele é a única fonte do genuíno amor, bondade e cura. A influência deixada ali por Paulo certamente contribuiu para que hoje a ilha de Malta seja um dos países com maior presença de cristãos do mundo. Ali, muitas curas foram realizadas e formados muitos laços de amizade. Observem que a Bíblia não relata que Paulo pregou naquele lugar, nem que houveram conversões. Simplesmente diz que muitos foram curados por intermédio de Paulo e que este e os demais foram recompensados com muitas honrarias. Naquele lugar, Paulo usou a linguagem que eles conseguiriam compreender. Atendendo-lhes às necessidades, refletiu o caráter de Cristo e com as mãos pregou mais do que o faria com os lábios. Instruído pelo Espírito Santo, Paulo usou de sabedoria e bom senso. E muitos, como Paulo, em lugares isolados ou austeros, iluminados pelo Espírito, têm irradiado a luz de Cristo através de uma vida altruísta, ainda que não digam palavra alguma. Já em Roma, a realidade era outra. Perante um povo instruído acerca da palavra, Paulo precisou usar de incisivo discurso, a fim de, por alguma forma, despertar-lhe da decadência espiritual. A mesma linguagem usada entre os bárbaros de Malta não seria compreendida pelos judeus de Roma, assim como seu discurso em Roma não seria compreendido em Malta. Em prisão domiciliar, Paulo recebeu os principais dos judeus e durante todo o dia procurou persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Alguns foram convencidos, outros, porém, permaneceram incrédulos. E diante de grande discordância, cumpriu-se novamente a profecia de Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 9 ao 10. O mesmo acontece em nossos dias. Nunca na história as Escrituras foram tão acessíveis e, ao mesmo tempo, tão ignoradas ou mal compreendidas. Na verdade, há uma terrível contrafação onde a criatura manda e o Criador obedece. O assim diz o Senhor tem sido substituído pelo não é bem assim. E nesse sentido, muitos têm vagado neste mundo como escravos de suas paixões, enquanto reivindicam uma liberdade que fora de Cristo não existe. Sabem, amados, Deus deseja trocar as reticências do tempo neste mundo pelo ponto final. Estamos preparados para este grandioso momento? Estamos de mãos dadas com Deus na obra de preparar outros para a vinda do Senhor? Recebendo todos que o procuravam,
Paulo, apesar de limitado entre 4 paredes, não teve limitada a sua voz e nem o seu desejo de servir, pois continuou pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E é assim que termina o livro de Atos do Espírito Santo, em que nem cadeias humanas e nem estratégias satânicas podem impedir a perfeita obra que Deus planejou desde a fundação do mundo e que há de completar quando fizer novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Que o testemunho de Paulo e dos demais apóstolos não tenha sido apenas a biografia de homens e mulheres da antiguidade, mas o chamado do Espírito Santo para que façamos a diferença como discípulos de Cristo hoje, como derradeiros trabalhadores da vinha do Senhor. Com sabedoria e bom senso, avancemos com fé naquele que em breve voltará e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pelo estudo de mais um precioso livro das tuas Escrituras. Enche-nos do Espírito Santo, para que a nossa vida revele a linguagem do amor de Cristo, tanto em atos quanto em palavras. Dá-nos a sabedoria do alto, pois queremos andar nos passos do nosso Salvador. Se a tua palavra estiver em nosso coração, certamente nem a perseguição, nem cadeias ou qualquer outra coisa poderá nos afastar do teu amor ou abalar a nossa fé. Continua nos reavivando por tua palavra, Pai, e que o estudo do livro de Romanos seja mais uma oportunidade do teu Espírito nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar na justiça. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, discípulos de Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.